Olá, queridos! Que bom encontrar você aqui novamente. Hoje eu queria meditar sobre uma palavra muito especial, que revela algo que fazemos todos os dias, o tempo todo na nossa vida, que é escolhas. Todos os dias escolhemos o que comer, o que vestir, o que falar, o que fazer. Estamos todo o tempo da nossa vida fazendo escolhas. Eu não sei em que você baseia as escolhas da sua vida. Qual é o seu norte, qual é a sua postura na hora de fazer, quem você consulta. Eu gostaria de compartilhar com você a história de algumas pessoas que fizeram escolhas baseados na palavra de Deus. Eu escolhi fazer as escolhas da minha vida baseado na palavra de Deus. Por experiência, por muitos anos fazendo escolhas, muitas vezes acertadas e outras não, mas a partir do momento que eu decidi fazer escolhas na minha vida baseado naquilo que o Senhor acha, a minha vida mudou completamente. E eu queria compartilhar isso com você hoje. Então, quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer uma escolha, a quem você quer agradar? A você mesmo? Aos outros? Ou a Deus? Eu escolho agradar a Deus. E eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre a vida da rainha Esther, que está no livro de Esther, na Bíblia, né? A partir do capítulo 4, nós vamos perceber quais foram as consequências da decisão que ela tomou. Então, eu não sei o quanto você conhece sobre a vida da rainha Esther, mas a rainha Esther era uma judia, foi criada pelo seu tio, porque os pais morreram muito cedo, mas ela aprendeu muito acerca de Deus, das coisas que Deus fez pelo seu povo, todos os grandes feitos, abrindo o Mar Vermelho, derramando maná e tantas outras coisas que Deus fez. E a rainha Esther, a Esther, antes de ser rainha, ela era judia e ela cresceu assim nesse mundo, ouvindo as maravilhas do seu Deus. Mas Deus tem um plano para mim e um plano para você, assim como ele tinha para a rainha Esther. Então, quando ela foi, o rei ficou sem a sua esposa, o eunuco, o seu conselheiro, falou: rei, o senhor está muito triste, vamos achar uma outra esposa para você, para o senhor. Então, eles foram para o povo, lá para o povoado, e ali escolheram 10 virgens. Entre elas estava Esther, a judia. E o seu tio disse: Esther, você vai ser levada para o palácio, mas você não revela a sua identidade. Você fica quietinha, não diz que você é judia. Então o rei Assuero, depois de um ano, Esther foi tratada com manjares, com produtos refinados, como se ela estivesse num spa, né? Muitas vezes Deus faz isso, meus queridos. Ele nos coloca em situações para nos preparar para algo maior que ele tem para nós lá na frente. Tempo de aprendizado, tempo de preparo, tempo de cuidado. E assim foi com Esther. Um ano depois, ela se encontrou com o rei, como as outras 9 virgens, mas a Bíblia nos diz que o rei Assuero se apaixonou, se encantou pela rainha Esther. E assim ela foi escolhida rainha, né? Um tempo depois que Esther já estava lá como rainha, havia um homem dentro do palácio muito chegado ao rei. O nome dele era Amã e ele odiava o povo judeu. E ele dizia para o rei assim: existe um povo aqui, meu rei, que não se curva diante de ti, que ele não serve o Senhor como deveria, ele não obedece às leis, eles servem a um outro Deus. Então o rei muito se afligiu e aceitou fazer um edito para exterminar esse povo. Mas o rei não sabia que a rainha Esther era judia. Mas então começa o processo, a revelação de Deus, o porquê ele permitiu que a rainha Esther chegasse naquele lugar, naquele palácio. Então o seu tio, desesperado, dá a conhecer a rainha Esther o que estava acontecendo ali fora do palácio. E ele disse a ela que o rei tinha mandado exterminar o seu povo. E a rainha então entende por que Deus a colocou ali. O seu tio disse assim para ela, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento.
mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste levada rainha? Você já parou para pensar por que Deus te colocou onde você está hoje? Deus tem um plano para mim e Deus tem um plano para você, meus queridos. E as nossas escolhas, elas determinam se nós vamos estar debaixo da bênção de Deus, desfrutando da alegria de poder servi-lo e de ser usado por Ele na nossa vida. Então, a rainha entendeu e ela viu que ela teria que fazer, que tomar alguma atitude. Mas naquele tempo, qualquer pessoa para entrar na presença do rei teria que ser anunciada antes, com o tempo, 30 dias antes, e o rei teria que autorizar para aquela pessoa entrar. Se qualquer pessoa entrasse sem autorização do rei, a não ser que ele estendesse o cetro de ouro, ele estaria condenado à morte. E a rainha Esther sabia que ela poderia passar por isso e perder a sua própria vida, né? Então ela disse, se perecer, pereci. Então o que ela faz? Ela entende e ela sabe, porque lembra que ela conhecia o seu Deus, ela sabia do poder de Deus. E ela disse, vamos jejuar. Então ela desafiou o seu povo, juntamente com o seu tio e todas as mulheres que serviam ali no palácio, a jejuar por 3 dias antes dela entrar na presença do rei. E assim ela foi, porque ela não tinha 30 dias de tempo para poder entrar na presença do rei, porque o edito se cumpriria antes desses 30 dias. A não ser que o rei a chamasse, né? Mas então ela não podia arriscar, ela tinha que enfrentar o rei. Então a palavra nos diz que a rainha então foi e se apresentou perante o rei. Mas durante esse tempo, com certeza Deus estava trabalhando no meio do seu povo e preparando todo o cenário para o livramento, porque Deus queria mostrar para o seu povo que ele não se esqueceu dele e que Deus, independente das circunstâncias, independente do que façam contra nós, quando Deus tem um plano para a nossa vida, Ele nos livra, Ele muda a nossa história, Ele muda as circunstâncias da nossa vida, Ele faz tudo ficar diferente. Então, queridos, o povo foi salvo por uma rainha. Se você quiser ler todos os detalhes, é lindo a gente ver que Deus tirou o sono do rei. O rei leu lá nas crônicas que Mordecai, que era o tio de Esther, um dia tinha livrado ele da morte, porque os ajudantes do rei lá tinham tramado contra a vida do rei com veneno. Então o rei acorda de noite, lê aquilo lá e fala, o que foi feito a Mordecai? Que homenagens foram dadas a ele, porque ele me salvou, ele me livrou da morte. Então, Mordecai foi honrado pelo rei, né? E a gente vê que Amã, a tragédia da vida dele, aquele homem que tramou contra o povo de Deus, foi horrível. Ele preparou uma forca para enforcar Mordecai e ele foi morto naquela própria forca que ele fez, a mando do rei. E o rei, como não podia mudar o edito, o que ele fez? Ele criou um novo edito e disse para o povo judeu se defender, que quando os soldados viessem atacá-los, que eles podiam se defender. E Deus deu o livramento. E até nos dias de hoje é comemorado esse dia, o dia de Pur. Pur que quer dizer sorte. O dia de Purim, o dia que Deus livrou os judeus da morte, né? Então, eu queria que você pensasse, como você tem feito as suas escolhas? Quais são os seus planejamentos, os seus sonhos? Coloque eles diante de Deus e você verá como Deus é tremendo e capaz de mudar todo o cenário da tua vida para o teu bem, para o teu próprio bem. Então nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Nós temos Josué, que escolheu, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos Davi, tão pequenininho, pastorzinho de ovelha, que escolheu, decidiu enfrentar um gigante em nome do seu Deus, porque queria defender o seu nome. Davi amava a Deus e nada mais importava para ele. Noé escolheu construir uma arca quando nem havia chovido sobre a terra ainda. Ele creu em Deus e ele escolheu obedecer. Nós vemos Abraão, que escolheu obedecer a Deus e levou seu próprio filho para ser sacrificado naquele monte. Mas naquele dia ele ouviu a voz do Senhor e disse, Abraão, não há necessidade de fazer isso, Abraão.
Depois nós vemos Paulo e Silas presos dentro de uma prisão. À meia-noite eles decidiram, escolheram orar e louvar ao Senhor. E a gente sabe que um grande terremoto aconteceu naquela noite, as cadeias caíram e eles foram libertos daquela prisão. E o carcereiro entrou em pânico, os soldados em pânico, e Paulo disse: não temas. Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Escolha acreditar nesse Deus que é vivo, que é tremendo, que agiu no decorrer da história e continua agindo hoje, quer agir na sua vida. Escolha ficar ao lado dele, escolha conhecer mais dele. Faça como Oséias e diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Faça a sua escolha hoje, escolha estar ao lado dele, escolha confiar nele e tu verás quantas maravilhas o Senhor fará na tua vida. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.